aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 4 materinhas para você ficar bem inteirado do que está acontecendo aqui pro lado do Japão, tá? Então, vamos começar aqui, porque basicamente esse vídeo vai ser Trump de novo, Trump. Por isso que você vê que eu tô gravando vídeos atrás de vídeos, porque toda hora o Trump solta uma coisa nova. E eu havia avisado já que, dependendo, o Brasil poderia ganhar dinheiro revendendo as coisas da China. Pois é. Só que a China se antecipou a isso, não quis o Brasil, ela quis a Coreia do Sul. Eu vou trazer isso para você, tá? Então, olha só. China revende os produtos como made in Coreia para evitar as tarifas, diz a Coreia. Ó, você vê para começar, né? Governo japonês examinará os padrões de carregamento dos veículos elétricos, né? Para poder jogar nas negociações ali com os americanos. Mais de 17 mil sindicalistas fazem greve nos portos em todo o Japão, exigindo aumentos salariais. Então você vê que estão fazendo greves aqui nos portos do Japão. Então o que acontece? Dependendo se você encomendou algum produto, se vier por navio e se demorar, você já sabe, os caras estão fazendo greve. E por último, essa aqui como seria a matéria principal, Trump está chamando o Japão de trapaceiro e manipulador. Na cara dura, ele chamou o Japão de trapaceiro e manipulador, tá? Então você vê que ele jogou primeiro ali nas negociações, os japoneses, o Trump veio falar conosco, então, como é que se diz? Ele está interessado em nós, não? Ele está querendo, te sacanear. Como é que um cara fala assim para outro país, em relação a outro país, que ele é manipulador e como é que se fala? Eles usaram a palavra cheating aqui, né? Que no caso eles estão trapaceando. Então você vê que ele chamou o Japão de trapaceiro e manipulador. É tenso pra caramba? Pô, pra caramba. Tá? Esse tipo de coisa. No meio de negociações. Então você já sabe que não vai dar o que presta. Tá? Mas vamos começar aqui. Quem assiste... antes que eu esqueça. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá certo? Quem assiste o canal já tem um certo tempo deve se lembrar que quando começou esse negócio das tarifas, eu falei, dependendo se o Brasil for inteligente, ele pega os produtos da China e revende. Para poder tirar essa ideia das taxas da China ali, ganhar o dinheiro. Só que o que está acontecendo? Aconteceu na Coreia do Sul isso. Tá, olha só. A Coreia do Sul tem enfrentado uma situação inusitada. Países, principalmente a China, têm tentado disfarçar seus produtos como exportações sul-coreanas para evitar as tarifas abrangentes do presidente americano. Informou sua agência alfandegária. O serviço aduaneiro da Coreia informou que encontrou 29,5 bilhões de wons, o que dá a bagatela de 20,81 milhões de dólares, em violações de países de origem no primeiro trimestre, com as remessas destinadas aos Estados Unidos, representando 97% do total. Aí é aquela velha história. Né? Quem defende a China, você vê que o negócio está complicado, você vê que a China está usando de falcatrua. Só que para isso acontecer dentro da Coreia, tem gente de dentro da Coreia que está favorecendo a China também. Então você vê que o negócio é complicado pra caramba. Após uma investigação especial no mês passado, isso é comparado a um total de 34,8 bilhões de wons, que dá 25 milhões de dólares mais ou menos, em violações em todo o ano de 2024, entre as quais remessas destinadas aos Estados Unidos representaram 62%. Desde que se assumiu o cargo em janeiro, Trump introduziu as tarifas sobre vários produtos e países e começaram a entrar em vigor em março. Autoridades sul-coreanas disseram que pode haver um aumento nas tentativas de empresas estrangeiras, como a China, de usar a Coreia do Sul, que é um grande aliado dos Estados Unidos e teve um pacto de livre comércio, como uma forma de evitar as tarifas e regulamentações. Então você vê que
A China, para usar falcatrua também, pouco custa, né? Por isso que eu falo que muita gente não gosta do que eu falo nesse ponto, mas não tem jeito. A China, ela quer pagar de bonzinho, que ela é isso, que é aquilo, mas ela faz muita, desculpa o termo, mas ela faz muita merda. Principalmente barreiras não tarifárias, ela usa demais isso. Tá? Então ela sacaneia muitos países. Só que é aquela velha história, quem não vê a parte de geopolítica não fica sabendo do que a China faz, só quer saber dos números, então é complicado pra caramba. Aí fica naquele viés político partidário, ai, ele é o coitadinho do mundo. Não, eles fazem muita merda, tá? Não tem como, tá? Nesse ponto não tem como defender. Claro que o que o Trump tá fazendo também é ruim, pô, pra caramba. O cara também tá aloprando demais também, mas de qualquer maneira, né? São situações erradas, pelo menos pra mim são situações erradas. Tem como consertar? Agora tá ficando cada vez pior, tá? Para consertar isso. Então, vamos lá. Trump impôs tarifas de 25% à Coreia do Sul, que foram posteriormente suspensas por 3 meses. Aqui não, se aumentar dias, cai para 10%. Agora os Estados Unidos impõem tarifas de 145% à China, em ações retaliatórias sucessivas, que, segundo economistas, prejudicaram o comércio entre as duas maiores economias do mundo. Só que não é só 145, tá somando tudo para a China, dá 245. As descobertas, né, que incluem 3,3 bilhões de wons, ou 2,3 milhões de dólares, em materiais catódicos usados em baterias importadas da China, enviados para os Estados Unidos, com a Coreia do Sul falsamente marcada como país de origem, para evitar as tarifas, já em janeiro, antes das tarifas do Trump em vigor. Então você vê que a China já vem fazendo assim a safadeza desde antes do Trump ali, né? Em março, câmeras de vigilância avaliadas em 19,3 bilhões de wons, que dá 14 milhões de dólares, foram importadas da China e partes remontadas na Coreia do Sul para contornar as restrições dos Estados Unidos sobre dispositivos de comunicação chinesa. O Serviço Aduaneiro da Coreia lançou uma força-tarefa especial para impedir as tentativas de exportação ilegal e planeja medidas de respostas mais específicas para proteger as empresas nacionais. Por que saiu esse tipo de matéria? Porque o Trump já avisou. Se ele pegar países revendendo produtos chineses dessa forma que foi descrito, que eu já havia falado também em relação ao Brasil, bem antes disso aqui aparecer, é 25%. E dependendo da situação, mais 25%, chega a 50% para aquele país. Então você vê que o negócio vai ficar esquisito, dependendo fica esquisito. Então você vê que a Coreia ficou com o fiofó na mão agora. Por isso que ela já soltou esse tipo de coisa. Vamos pular de matéria aqui. Tá? Essa daqui deu até áudio tipo assim, saiu até vídeo na mídia japonesa, olha só. Se não aumentar o volume não tem jeito, né? 赤字の解消を最優先に位置づけていると説明した上で、赤澤さんの話によればですよ、日本はナンバーワンなんだと、最優先なんだということは何度も大統領言ったと聞いています。日本とのやり方をこれからの世界のモデルにしていくんだということだと思っています。 Os cafão tá me pegando ainda. 貿易赤字の解消を目指すアメリカから自動車の輸入拡大などを要求される中、政府は基幹産業の自動車に関する交渉で安易に譲歩できないとして、次回の閣僚交渉に向けて方策を検討する方針です。Vamos parar aqui. Porque quem entendeu já pode pular para a próxima matéria, tá? Quem não entendeu, continua com o tiozão aqui. Vamos lá. O governo Trump está exigindo maiores importações de automóveis nas negociações Japão e Estados Unidos sobre as medidas tarifárias. E o governo japonês decidiu examinar cuidadosamente se essas medidas específicas são necessárias em relação aos padrões de cobrança para os veículos elétricos, os famosos EVs, tá? Que o lado americano identificou como uma barreira não tarifária. Por isso que no vídeo não anterior, o outro,
eu havia falado muito sobre barreiras não tarifárias, porque é isso que vai pegar daqui para frente. Então aquele prospecto que eu havia feito sobre as barreiras não tarifárias estava totalmente correto. O negócio daqui para frente, nas negociações, não é nem tanto a parte do valor das tarifas, vai ser as barreiras não tarifárias, porque é isso que ele vai brigar de frente com os produtos chineses. Então o negócio dos Estados Unidos praticamente assim, de maneira indireta, tá? Ele já declarou guerra em relação à China. E começou com a guerra comercial. Se vai ter uma outra escalada de guerra, só Deus sabe. Mas essa guerra comercial ele praticamente já declarou. Tá? Então o negócio daqui para frente pode ser que fique cada vez mais esquisito, sim. Você vê que China fazendo manipulações para tentar escoar seu produto para os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é um grande comprador deles. Então você vê que eles eram, né, até essas taxas enormes. Então já dá para você sacar por A mais B que muita coisa ainda vai dar muita dor de cabeça daqui para frente. Em relação às medidas tarifárias para os Estados Unidos, o primeiro-ministro Shiba explicou no Sunday Debate, tá, que é um programa da NHK, que os Estados Unidos fazem a eliminação do déficit comercial da sua principal prioridade e disse: de acordo com o ministro Akazawa, o presidente Trump disse repetidamente: Japão é o número 1. É a nossa principal prioridade. Conversa fiada. Você vê que vou trazer para você que o Trump está acusando o Japão de tudo quanto é lado, né? Acredita-se que a maneira como fazemos as coisas com o Japão será um modelo para o mundo. Então você vê que os Estados Unidos pegou o Japão para servir de modelo. Se não der certo aqui, praticamente não vai dar certo com os outros países também, dependendo da forma que for feito. Então você vê que dependendo da situação, o que vai acontecer? O Japão vai ter que baixar muito a cabeça. Tá? Isso já está ficando muito claro e evidente. Se o Japão não baixar a cabeça, os americanos não vão liberar. Aí, ó. Como os Estados Unidos, que buscam eliminar seu déficit comercial, estão exigindo maiores importações de automóveis, o governo acredita que não pode fazer concessões facilmente nas negociações sobre a principal indústria automobilística e planeja considerar medidas para as próximas negociações ministeriais. É aquela velha história. O que está acontecendo aqui? O Japão ele não pode ceder, porque a espinha dorsal da economia do Japão é carro. Então, se ele liberar muito fácil, vai dar concorrência com os carros japoneses aqui dentro. Aí o que acontece? A parte de empregos aqui no Japão, na parte automobilística, vai cair. Aí nisso vai começar mais desempregos por causa desse negócio dos carros dos americanos. Em contrapartida, tá? Se ficar nessa parte do protecionismo americano, o protecionismo japonês, os americanos não vão curtir isso. E nisso não vai se chegar a um impasse nenhum. Tá? Então já dá para você ter uma ideia que as coisas não serão fáceis. Tá? Para quem acha que o Japão vai sair muito fácil dessa situação, pelo que já está dando a entender, pela palavra do próprio Shiba, não vai ser bem assim. Tá? Então nós temos que tomar muito cuidado daqui para frente. Como parte desses esforços, os dois lados examinarão cuidadosamente se as medidas específicas são necessárias em relação aos padrões de cobrança dos veículos elétricos, EVs, que o lado americano identificou como barreiras não tarifárias. Enquanto isso, o ministro das Finanças do Japão, Kato, planeja visitar Washington nessa semana e se encontrar com o secretário do Tesouro Bassett. Espera-se que ocorra discussões em áreas como o câmbio, tá? Porque os Estados Unidos está chamando o Japão de manipulador cambial, tá? Em relação ao dólar. Por quê? Existe uma ideia de mercado que é aquela velha história. Se minha moeda desvaloriza, igual que a China faz, eu consigo vender mais produtos, porque os outros vão conseguir comprar mais de mim por um preço mais baixo. Se minha moeda está sempre em alta, os produtos saem caros, eu não consigo vender muito. E é isso que os americanos querem em relação à China. Tá? Isso para começar. Só que nisso, se
o dólar estiver alto, ele não vai conseguir vender muito no Japão também. Então, mas se o Japão não faz nada para mexer no câmbio, continua alto aqui. Então ele não vai ter venda. Então, só que existe um contrassenso, que é o seguinte. O Trump, eu não sei se ele pensou nisso, nesse contrassenso, ou ele tá, desculpa o termo, ele tá tocando foda-se. Porque como os Estados Unidos ele é a moeda reserva do mundo, qualquer coisa que acontece oscila a moeda dele, diferentemente do iene e outras moedas. Tá? Tanto que você vê que para o iene mudar, o Japão não fez nada esse tempo todo, tá, praticamente. Ele fez uma recompra aqui, mas muito pouco. Né? Tanto que essas recompras que se fizeram duraram o quê? 2, 3 dias, depois o negócio descambou de novo. Só que, como o mercado estava oscilando muito, foi nisso que mudou o patamar do iene. Tanto que o iene chegou a 140. Sem o Japão fazer nada. Por isso que eu falei que não era a hora do BOJ mexer. Porque a moeda está ganhando força, o iene está ganhando força, sem ele precisar de fazer nada. Então não há necessidade dele mexer na taxa de juros. Porque o próprio mercado está se regulando. Por causa do quê? Das cagadas que o Trump tem feito. Só que o Trump ele quer baixar o valor do dólar na porrada. Só que não é assim, porque existe o mercado. Você vê que no Brasil tem a Faria Lima, aqui no Japão nós temos, né, os outros índices, né, e assim vai. Você vê que nos Estados Unidos tem o Wall Street, então tem como é que se fala assim, aqui no Japão o Tóquio, né, o Index Tóquio. Então tem esses tipos de coisa que acaba manipulando, sem que o presidente de tal local tenha poder para mexer com isso, porque são os investidores. Então, se os investidores estão vendo perigo no Japão, eles estão saindo daqui. O que acontece? Eles saindo daqui, não tem investimento. E empresas aqui do Japão sem investimento não tem crescimento. Tá? Em contrapartida, o que acontece? Como antes estava entrando muito dólar, que eles estavam comprando, como é que fala assim, as ações aqui, investindo no Japão, está tendo o inverso. Eles estão saindo daqui, então está vazando dólar. Então é aquela velha história, a partir da hora que como vaza dólar, sobra muito do quê? Do iene. E por isso que o iene está ganhando força. Só que nisso o que acontece? O iene começa a ganhar força, nesse ponto, só que nisso lá para os americanos já começa a azedar. Aí fala, tá mexendo aqui não sei o quê. Aí dá-lhe mexendo no câmbio de novo. Aí fica nessa zona que tá pro lado de cá. Você vê que a moeda americana aqui está caindo muito. E o iene tá fortalecendo demais. Aí daqui a pouco ele fala, é manipulação cambial, que não sei o quê. Então o Trump ele tá jogando para tudo quanto é lado. Só que como os Estados Unidos é a moeda reserva do mundo, qualquer coisa que ele fizer, isso vai oscilar. Então, para desvalorizar o dólar é muito difícil em determinadas situações. E nisso você já sabe, né? Tanto que o Trump ele está desesperado porque o Powell abaixa a taxa de juros para poder ajudar a desvalorizar o dólar. E o Powell não faz isso porque ele está vendo, pode ser que dê problema. Então não posso fazer isso. Aí nisso o Trump está pulando dessa altura. Vai fazer o quê? Então tem muita situação agora, daqui para frente, nós temos que tomar muita atenção. Tá? E essa é uma das jogadas que o Trump quer. Ele quer tentar desvalorizar o dólar a qualquer preço para poder bater de frente com a China. Tá? Vamos aqui, né, pulando de matéria. Um sindicato com mais de 17 mil trabalhadores que atuam nos portos em todo o Japão, incluindo aqueles envolvidos no carregamento e descarregamento das cargas, entrou em greve na manhã do dia 20. Olha aí, aqui no Japão. Eles estão exigindo aumentos salariais e outras reivindicações. E o trabalho foi interrompido nos portos de todo o Japão. Então você vê que hoje o caos pegou pro lado de cá. Então é aquela bela história. Se você estiver esperando uma encomenda, pode ser que atrase. Tá. A greve está sendo realizada na Federação... Desculpa, a greve está sendo realizada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores Portuários
e pelo Sindicato dos Trabalhadores Portuários e Transportes do Japão. Sindicatos cujos membros trabalham nos portos de todo o país, incluindo carga e descarga. De acordo com o sindicato, que tem mais de 17 mil membros, a empresa negociou com a Japan Harbour Transport Association, ou Harbour, um grupo industrial para a ofensiva trabalhista da primavera desse ano, exigindo um aumento no salário base para 30 mil ienes, então um aumento de 30 mil ienes ali, ou um aumento de 10% e um salário inicial de pelo menos 220 ienes, em vista ao aumento dos preços, mas não chegaram num acordo. Como resultado, uma greve de 24 horas que está em vigor, desde a manhã do dia 20, com carregamento e descarregamento das cargas interrompidas nos portos de todo o país, incluindo Tóquio e Yokohama. As greves também ocorreram no dia 30 do mês passado e no dia 13. E de acordo com o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão, houveram atrasos nas entregas das cargas em alguns portos, mas não houve grandes interrupções, pois as greves ocorreram em um domingo, quando os volumes de movimentação são menores do que nos dias úteis. Na coletiva de imprensa realizada dos dois sindicatos nesse mês, o presidente do Comitê Executivo Central da Federação Nacional dos Trabalhadores Portuários, Takeuchi Hajime, disse: "Estamos negociando com uma associação para estabelecer um trabalho portuário atrativo, mas não fizemos nenhum progresso. Se as negociações não chegarem a um acordo, consideraremos continuar a greve." Por enquanto, um representante da Associação Japonesa dos Transportes Portuários disse: "Fomos notificados que as greves continuarão no futuro. Então gostaríamos de fazer o máximo das negociações entre os trabalhadores e gerentes para minimizar o impacto." Então, se você trabalha com importação e exportação aqui no Japão, já sabe, né? Pode ser que haja atraso no seu material. Então, já fica atento. Estou trazendo isso já para alertar as pessoas, tá? Que nem sempre é problema chinês. Como já teve uma pessoa que escreveu assim: "Não, mas é culpa do chinês que não sei o que." Não, dependendo, não é culpa do chinês, dependendo é culpa do Japão, tá? Verdade seja dita, não adianta querer só apontar o dedinho para um, sendo que o outro ali que está fazendo coisa errada. Então, agora é a matéria principal aqui do canal, tá? Aqui desse vídeo, sobre o Trump chamando o Japão de manipulador e, como é que se diz? Fugiu a palavra de novo. Manipulador e... Desculpa, né? Não é falsificador, trapaceiro, tá? Tá difícil, tá? Então eu vou colocar aqui, vai escutando, olha só. トランプ大統領は20日 SNS で各国の指導者などが関係の緩和を求めてきているが、彼らは何十年にもわたるひどい行いを正さなければならないなどと持論を展開しました。そして非関税障壁の例を示し、保護的な技術基準として日本のボーリングの球によるテストを挙げました。トランプ大統領は1期目の2018年、自動車の日本への輸出について、ボーリングの球を6メートルの高さから車のボンネットに落とし、少しでもへこんだら不合格になる。我々はとんでもない扱いを受けていると主張していました。Pois é, então vamos lá. O presidente americano Trump, ao expressar sua opinião sobre as negociações com vários países sobre as tarifas em suas próprias redes sociais, citou o teste da bola de boliche do Japão como um exemplo de barreiras não tarifárias. Vou trazer isso para você. Durante seu primeiro mandato, Trump fez uma observação sobre os carros, alegando que no Japão, se você deixar cair uma bola de boliche no capô do carro e ele amassar, ele não passa no teste. Então você vê que existe também muito protecionismo do Japão. Tem, isso é óbvio. Tá? Sempre teve. Principalmente se você está querendo lidar com a espinha dorsal de ganhos de um país. O outro país não vai deixar isso fazer você entrar muito fácil.
Mas em meio a negociações, você chamar o outro país de trapaceiro é tenso. Tá? Por isso que no outro vídeo eu havia alertado que dali para frente o que ia pegar não são as taxas, ia ser as barreiras não tarifárias. E você vê que cada vez mais isso está se tornando explícito, que as barreiras não tarifárias é o que vão fazer as negociações daqui para frente. Então não adianta os países falando, nós vamos baixar a alíquota, isso, aquilo. Não, dependendo. Ele pode até baixar a alíquota, mas se ele tiver uma barreira não tarifária muito grande, isso não vai surtir efeito nenhum. Ele pode zerar, não vai surtir efeito nenhum. O negócio é as barreiras não tarifárias. Então você vê que eu acertei mais uma vez na minha previsão. Tá? Mas vamos lá. O presidente Trump expressou sua opinião sobre as negociações sobre as tarifas nas suas redes sociais, dizendo: líderes de vários países pediram alívio tarifário, mas eles precisam corrigir seu comportamento terrível ao longo de décadas. Então ele deu 8 exemplos de barreiras não tarifárias. Então você vê que o Trump está batendo muito em cima das barreiras não tarifárias, incluindo o teste da bola de boliche do Japão, como um exemplo padrão técnico de proteção, óbvio. Durante seu primeiro mandato, Trump disse que sobre as exportações de carros para o Japão, abre-se aspas, você pode jogar uma bola de boliche no capô do carro de uma altura de 6 metros. Se ela fizer o menor amassado, né, é reprovado. Estamos sendo tratados de uma forma terrível. Fecha-se aspas. Sobre essa declaração, o porta-voz da Casa Branca, na época, explicou sua posição no dia seguinte, dizendo que era claramente uma piada e houve uma organização americana de verificação de fatos e concluiu que isso era uma mentira. Tá? Não está claro o porquê que o presidente Trump levantou essas questões novamente, mas o lado americano alega que a falha do Japão em aceitar os padrões de segurança americanos como equivalentes aos padrões japoneses constituía uma barreira não tarifária. Então, por isso já dá para você ter ideia. Vai ser fácil as negociações, mas nem de longe. Então, basicamente, era muito mais fácil os Estados Unidos colocarem tudo que eles querem, assim. Aí depois o Japão vê, aceito isso, não aceito isso, aceito isso, não aceito isso. Do que o Japão vir com uma contraproposta. Só que essa ideia de contraproposta, os Estados Unidos grande provavelmente vão recusar todas, do jeito que já deu a entender, e falar, não, agora nós queremos isso. E nisso vai se estendendo as negociações até onde dá. Esses são os 8 itens sobre barreiras não tarifárias que o Trump postou nas suas redes sociais. Tá? Primeiro, manipulação de moeda. Ele já chamou o Japão também de manipulador cambial. Tá? No meio dessas negociações. Por isso que eu falo que o Trump, nesse ponto, ele está esculachando o Japão. Só que se fosse com a China já chegava lá e dava o troco. O Japão não, o Japão ele baixa a cabeça. Esse é o grande problema. E nisso o Trump está praticamente pisoteando no orgulho japonês. E o japonês fica lá, ai, o Trump falou com a gente, nós somos o número 1 pro Trump nas negociações. Porra, isso é uma burrice, numa tal forma que o ego dos caras são inflados de uma tal maneira, ou estão se fazendo um mundo de tonto. Né? Segundo, é um imposto sobre o valor agregado que serve ao mesmo propósito de uma tarifa, ou subsídio à exportação. Terceiro, dumping abaixo do custo. Quarto, subsídios de exportação e outros subsídios governamentais. Quinto, padrões agrícolas de proteção, citando a proibição de milho geneticamente modificado na União Europeia, por exemplo. E o sexto é o padrão técnico de proteção, citando o teste da bola de boliche do Japão. Está bem escrito lá, do Japão. Tá? O sétimo é o sétimo é a produção dos produtos falsificados e violação dos direitos autorais e de propriedade intelectual, o que equivale a mais de 1 trilhão por ano.
ou mais de 140 trilhões de ienes, assim, convertendo para moeda. O oitavo é transbordar cargas para fugir das tarifas. Então você vê que tudo aquilo que eu havia falado naquele vídeo explicando o que era barreiras não tarifárias, ele se refletiu nisso. Então por isso que eu fiz aquele vídeo de uma forma mais completa possível, que era para as pessoas realmente entenderem ali. Porque quando caísse nesse tipo de vídeo, estava fácil para ela já entendeu. Não tem que ficar batendo cabeça em relação ao que é barreiras não tarifárias. Em relação ao teste da bola de boliche mencionado pelo presidente Trump, o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo declarou que não há testes nacionais em automóveis que utilizem bolas de boliche. De acordo com o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão, quando um novo veículo é produzido e vendido, ele pode receber uma designação do tipo se tiver uma conformidade com padrões nacionais. Se uma designação for concedida, novas inspeções nacionais para cada veículo serão omitidas, facilitando a produção em massa do mesmo modelo. Foi nisso que a Toyota passou a perna na parte dos registros. Aí nisso veio a Daihatsu atrás, a Hino e outras empresas. Então você vê que praticamente, tirando uma outra empresa japonesa, todas as outras manipularam a parte de resultados de testes baseado nisso. Então você vê que as empresas fizeram, como é que fala assim, sacanagem, fizeram sacanagem. Mas o governo japonês também fez mais sacanagem que eles. Tá? Porque na época poderiam já ter pego a falcatrua? Poderiam, mas eles quiseram revisar? Não. Então você vê que passou mais de 20 anos nessa palhaçada toda. Por isso que deu tempos atrás aquele problema, né, de multar a Daihatsu, multar a Toyota parar de fabricar esse tipo de coisa, por causa desse tipo de problema. Tá? Mas tudo partiu do quê? Do próprio governo japonês. Tá? O sistema de certificação, reconhecido como designação de tipo, é estipulado na Lei de Veículos de Transporte Rodoviário. E testes são conduzidos para garantir que o veículo esteja em conformidade com 43 padrões. Um deles, o teste para verificar se o veículo atende ao padrão de proteção de pedestres, envolve a colisão de um dispositivo esférico no capô. É o que o Trump fala da bola de boliche. Tá? No teste, um dispositivo modelado a partir, né, de uma cabeça humana bate no capô do carro a uma velocidade de 35 km por hora. Aí nisso a magnitude do impacto ela é medida. No entanto, esse e outros 43 padrões não são exclusivos do Japão, mas foram adotados como os padrões internacionais pela adesão de acordo com a ONU. Além do Japão, a União Europeia e a Coreia do Sul também adotam esse padrão. Os Estados Unidos adotaram 3 dos 43 padrões, mas definiram seus próprios padrões para os demais. E é nisso que os Estados Unidos está falando, que ele vai querer empurrar isso goela abaixo do Japão, para poder fazer a, como é que se fala assim, para liberar a entrada dos carros americanos aqui no Japão. Eles vão fazer isso engolindo, tá? A grosso modo. É tenso isso? É tenso pra caramba. Porque isso aí praticamente já começa a passar por cima da soberania do outro país. Né? Porque eu estou ditando minhas regras, se você não aceitar minhas regras, nada feito. Só que nisso, o calcanhar pegou bem no calcanhar de Aquiles do Japão, que é a parte automobilística. E se o Trump manter a taxa de 25% na indústria automobilística do Japão, esquece, é recessão. Tá? É recessão na cara dura, porque não vai ter grandes vendas. E nisso você vai começar a ver a onda de desemprego que vai ter. É que eu não trouxe aqui, tá? Mas a Volvo, ela anunciou demissão entre 500 a 800 funcionários. Tá? Deixa eu só ver se eu acho essa matéria aqui. Eu tinha separado ela, mas eu acabei não trazendo para esse vídeo. Tá? Agora que eu entrei nessa pauta aqui,
aqui. Eu vou trazer ela para você. Tá, isso aqui saiu aqui na mídia japonesa aqui. Tá aqui, ó. Como resultado das políticas tarifárias do governo Trump, até 800 funcionários estarão sujeitos a demissões. De acordo com a Reuters, a subsidiária americana da Volvo, né, que é um grande fabricante sueco de caminhões, anunciou que cortariam entre 550 e 800 empregos em 3 locais nos Estados Unidos, incluindo fábricas que produzem caminhões e peças relacionadas. Espera-se que as tarifas introduzidas pelo governo Trump aumentem os custos de fabricação, sim, porque o Trump foi tão tonto que ele colocou tarifa nos próprios commodities que ele vai comprar, que no caso que é ferro e aço, né, e alumínio que vai nos carros. Então, de qualquer maneira, independente da importação de carros ou não, os commodities de ferro, aço e alumínio, eles serão taxados bem alto, e nisso vai aumentar os valores dos carros nos Estados Unidos, de qualquer maneira. Então você vê que o Trump, ele fez certas coisas, mas ele não pensou muito. Então nisso ele vai se lascar pra caramba. Ele tinha que ter tirado essa parte de impostos para importação de produtos, de commodities para os americanos, mas não, ele fez o contrário. Então nisso elevou, como é que fala assim, os valores de produção nos Estados Unidos. É muito topeira, né? Mas é aquela velha história, né? Continuando aqui. Então a subsidiária local da Volvo disse: lamentamos não ter escolha a não ser tomar essa medida, mas precisamos ajustar a produção em antecipação a um declínio na demanda no futuro. Então já está todo mundo esperando. Se eles já estão esperando isso lá dentro nos Estados Unidos, e o Trump já havia prometido que quem construísse carros nos Estados Unidos teria um certo subsídio, você vê que o troço vai ficar esquisito, principalmente quem está fora. Por isso que eu falo para você que aqui no Japão a coisa, dependendo da situação, vai azedar e muito. E muita gente não está dando ouvido ao que eu estou falando. Mas você vê que todas as previsões que eu fiz nos vídeos anteriores estão se concretizando. Tá? Mas continuando aqui, vamos lá. Além disso, né, um dispositivo esférico será atingido no capô de uma altura de cerca de 2 metros, não de uma altura de 6 metros. Eu vou mostrar para você aqui, tá, o que o Trump chama de teste de bola de boliche. Tá vendo aqui? É isso aqui, ó, que ele chama de bola de boliche. Tá? Então você vê que o Trump tem hora que ele dá uma exagerada, ele exagera pra cacete. Tá? Olha, porque ó, às vezes parece, mas eles falam que é mais parecido com a cabeça humana do que uma bola de boliche. Tá? Tô bonito na câmera? Vamos lá continuar aqui. Tá? Então não é uma altura de 6 metros, é uma altura de 2 metros. E esse teste não significa que mesmo que o menor amassado resultará em uma falha, mas sim que é melhor que o capô seja amassado o suficiente para não afetar os passageiros, a fim de absorver o impacto. Porque se fosse tudo isso, a Tesla não conseguiria vender carro no Japão, a Volkswagen não conseguiria vender carro no Japão, e outros, e eles vendem. Tá? Então você vê que tem empresas que passam no teste. Então você vê que isso é muito milindre do Trump também. Para quê? Para fazer o Japão, desculpa o termo, tá? Abrir as pernas para os Estados Unidos. Eu sei que é um termo chulo, mas não há um termo melhor que designe a atual situação dessas negociações. Se o Japão não abrir as pernas para os Estados Unidos, não vai ter conversa. Tá? Então, continuando aqui. Esta é uma das várias avaliações de desempenho chamadas teste de desempenho de proteção da cabeça dos pedestres. Porra, eu tomei o nome do... Porra, proteger a cabeça do pedestre no capô é tenso também, né? E é realizada, né, pela Agência Nacional de Segurança Automotiva e Assistência a Vítimas, sob o
contrato com o Ministério de Terras, Infraestrutura, Transporte e Turismo do Japão. De acordo com o Ministério de Transporte do Japão, o teste é separado dos testes padrões de proteção aos pedestres e é relacionado à homologação de tipo, mas o formato do teste é o mesmo. O dispositivo esférico, modelado a partir de uma cabeça humana, bate no capô do carro e a magnitude do impacto é medida. Na coletiva de imprensa, na manhã de hoje, o secretário-chefe do gabinete, Hayashi, comentou sobre a publicação do presidente Trump nas redes sociais, citando os testes da bola de boliche do Japão como um exemplo de barreiras não tarifárias, dizendo: estou ciente das publicações, mas o governo gostaria de se abster de comentar cada uma das mensagens. Porque, dependendo do que ele fala, ele vai enfurecer o Trump e nisso vai azedar ainda mais as negociações. Então, Hayashi declarou: levando em consideração os resultados das consultas entre Japão e Estados Unidos na semana passada, o governo continuará trabalhando em conjunto para fazer disso uma prioridade máxima e com todos os nossos esforços. Por que eu trouxe a matéria, falando sobre a saída aqui dos padrões EVs de carros elétricos? Por causa desse tipo de coisa. Então, dependendo, o Japão vai dar uma cartada para um lado, o Trump vai dar para o outro, e vai chegar numa negociação, dependendo, não. Por isso que eu falo, se o Japão não escancarar as pernas para os Estados Unidos, dependendo, não vai. Trump também levou preocupações sobre o fato que os carros fabricados nos Estados Unidos dificilmente estão sendo vendidos no Japão. Observando que o número de carros vendidos por fabricantes estrangeiros importados para o Japão, a proporção de veículos alemães é alta, enquanto o número de veículos americanos é limitada. De acordo com a Associação dos Importadores de Automóveis do Japão, o número de carros importados dos fabricantes estrangeiros vendidos no Japão no ano passado foi de 227.202, representando cerca de apenas 5% do total de venda de carros novos. Por marca, os fabricantes alemães, como Mercedes-Benz, com 53.195 unidades, BMW ficou com 35.240 e Volkswagen com 22.779 unidades. Por outro lado, as marcas americanas totalizaram um pouco mais de 16.700 unidades, das quais 9.633 eram Jeep, a marca americana da fabricante europeia Stellantis, com 587 era da GM, Chevrolet e 449 Cadillac. Os fabricantes, a fabricante americana de veículos elétricos, Tesla, não divulgou seus números de vendas no Japão, mas as estatísticas da Associação de Importação indicam que ele vendeu mais de 5.600 veículos. Se descuidar, acho que vendeu até mais. Por quê? Porque eu falo esse tipo de coisa. Antes de eu mudar para cá, para Nakatsugawa, eu morava em Seki. Ali em Seki, quem mora em Seki, ou mora na região aqui de Gifu, sabe que Seki é pequeno. Ela não é tão grande assim, comparado a outras cidades. Ali em Seki, rodava pelo menos uns 3 tipos de Tesla. Se Seki, que era pequenininho, tinha 3 tipos de Tesla, imagina outros locais que são maiores. Então pode ser que realmente eles venderam muito mais de 5.000 carros aqui no Japão. E o Tesla eu achei bacana, eu vi o design do carro, assim, eu achei bacana pra caramba. Se eu tivesse condições, teria um. Com certeza, não pensaria 2 vezes. Mas vamos lá. O presidente Trump expressou a preocupação com essa situação. Em um relatório publicado em março, o escritório de representantes comerciais dos Estados Unidos alegou que as diferenças nos padrões de segurança dos veículos e a resposta do governo japonês aos padrões de carregamento EVs eram barreiras não tarifárias. Por isso que eu trouxe para você
aquela outra matéria. Porque você vê que qualquer coisa é barreira não tarifária. Só que aí o Japão vai ter que se adaptar ao padrão americano. Não é o padrão americano que tem que se adaptar ao padrão japonês. Você vê que a coisa aí está muito desproporcional, essa, como é que se fala, essa negociação. Só que é aquela velha história. Se o Japão não ceder, ele se lasca economicamente falando. Se ele ceder, ele se lasca economicamente falando também. Como isso, japonês? Vamos lá. Se ele cede, ele se lasca com os produtores internos. Tá? Então, aquela ideia de protecionismo para proteger o produtor japonês, o industrial japonês, cai por terra. Se ele segue os padrões americanos lá fora, eles vão entrar com tudo para cá e a parte de desemprego aqui vai aumentar. Aí nisso vai ter que mudar todas as regras de como é que se fala assim, de aprovação em relação a veículos, e nisso vai abrir a procedência para outros carros, não só americanos. Vai abrir procedência para carros chineses e assim vai. Então nessa brincadeira pode ser que dê mais problema para o Japão do que a parte tarifária em si. Essa parte não tarifária vai dar muito problema, essa barreira não tarifária para o Japão. Então eles vão ter que fazer de uma forma muito inteligente, ou eles vão se lascar no futuro. Tá? Só que quando eu falo se lascar no futuro, não é o governo, é você e eu. Tá? Nesse ponto. Então, continuando aqui. Por outro lado, no setor de vendas de automóveis, foi apontado que os carros americanos não atendem às necessidades do mercado japonês, devido ao seu grande tamanho, eficiência de combustível e ao pequeno número de concessionárias. Eu expliquei isso no outro vídeo, não vou explicar nesse, para poder ganhar tempo. Então eu expliquei tudo isso no outro vídeo. Quem assistiu o outro vídeo deve se lembrar do que eu falei. Tá? Então você vê que tem esse tipo de coisa sim, mas você vê que os americanos eles têm um ego tão grande que é o que não é os Estados Unidos têm que se adaptar às regras do Japão. Você vê que outros países o fizeram. Você vê que a Alemanha fez, né, de uma forma bem forte, por sinal, que você vê que vendendo Mercedes-Benz mais de 53 mil, BMW mais de 35 mil, Volkswagen mais de 22 mil, e a própria Tesla já está vendendo também. Por que os americanos não são capazes de se adaptar às regras japonesas? E aí? Fica aquela pergunta, aquela incógnita, né? Então você vê que nisso acaba ferindo até sobre a soberania do país. Por quê? Questão de regras. Mas o Trump está pouco se lascando para isso. Por isso que nesse ponto, eu ainda acho que com essa continuação dessa guerra tarifária, se os outros países organizassem um negócio bem feito, eles quebravam os Estados Unidos. Tá? Mas você vê que não existe essa união. Porque tem um lado que está indo para o lado da China, tem um lado que está indo para o lado dos americanos. Então a coisa está ficando complicada, cada vez mais complicado essa guerra. E nisso o Japão está, como é que se fala assim, está perigando a se lascar cada vez mais também. Então vai depender muito, como é que se diz, do que o governo, como é que se fala assim, japonês decidir como regra. Tá? O que ele quer para eles no futuro. Ou abaixa a cabeça em relação para poder salvar o povo, ou eles vão ter que tentar segurar, como é que se fala assim, a parte soberana do país. Tá? Aí fica aquela parte de orgulho do japonês, etc. Eu só vou trazer essa última matéria aqui, já para você ter uma ideia de como a coisa está ficando esquisita. Tá? Olha só. Isso aqui não estava nem na pauta. Como nós entramos nisso aqui, eu vou trazer isso aqui de uma forma rápida. Me desculpe, vai prolongar o vídeo ainda mais, que eu já ia parar agora. Tá? A China acusou Washington de abusar das tarifas e alertou os países contra fechar acordos econômicos mais amplos com os Estados Unidos, às suas custas, intensificando a retórica de uma guerra comercial crescente entre as duas maiores economias do mundo. Aquilo que eu já havia explicado em outro vídeo. Se os Estados Unidos está produzindo, ele tem que escoar produtos. Ele tem que vender os produtos, ele tem que escoar. Mas a China já está fazendo isso.
Então os Estados Unidos estão batendo de frente. Só que dependendo da economia, não tem espaço para escoar produtos dos dois países. Então o que vai acontecer? Os países vão ter que tomar um partido. Ou vai ter que comprar da China ou vai ter que comprar americano. Só que aí se começa a comprar pouco produto americano, ele vai falar, estamos em déficit, que não sei o que, o caramba 4, aí continua a mesma palhaçada de agora. Tá? Aí se começa a comprar pouco da China, daqui a pouco a China começa a colocar várias barreiras não tarifárias. Então você vê que isso vai virar uma zona daqui para frente. Pequim se opõe firmemente a qualquer parte que feche um acordo às custas da China e tomará contramedidas de maneira resoluta e recíproca, disse seu Ministério do Comércio. O que isso quer dizer? Qualquer país que fechar acordo com os Estados Unidos e diminuir a compra em relação à China, a China vai retaliar para aquele país. E é isso que eu estou falando, é isso que eu estou alertando. Você vê que a própria China já está indicando. Por isso que aquela ideia que o Trump está falando, nós começamos a negociação com os chineses, isso aí é blefe. Tá? Com certeza isso aí é blefe do Trump. O Ministério estava respondendo a uma reportagem da Bloomberg, citando fontes familiarizadas com o assunto de que o governo Trump está preparando para pressionar países que buscam reduções tarifárias ou isenções dos Estados Unidos para restringir o comércio com a China, incluindo imposição de sanções monetárias. Foi igual que o Trump fez em relação ao petróleo venezuelano. Quem comprar petróleo da Venezuela, tanto de tarifa. Eu não lembro quanto foi de tarifa, se foi de 25 ou 50. Eu sei que foi um negócio assim, tá, que o Trump fez. Então é aquela velha história. Igual, por exemplo, se o Trump fechar, ele colocar isso como regra do Japão. Se o Japão aceitar, o Japão não vai poder ficar comprando da China. Só que a China é o segundo maior parceiro comercial do Japão. E nisso como é que fica o Japão? Lascado. Então, se a China perder o mercado japonês, também que é um mercado, entre aspas, bem consumidor, produtos da China, vai afetar a China, querendo ou não. E nisso você já sabe o que vai acontecer. Então nisso vai começar um quebra-pau danado, tá? Daqui para frente. Então já vai bem anotando o que eu estou falando. Só que nisso existem os vencedores, existem os vencedores. Por isso que eu falo para você que investe, fica muito atento daqui para frente na parte de geopolítica. Porque isso está ficando cada vez mais escancarado, de uma tal forma que está ficando fácil de identificar o que é bom para investir ou não. Tá? Você não precisa de fazer grandes, como é que se fala assim, análises de mercado para você descobrir qual que é a próxima tendência. Tá? O presidente Trump suspendeu as tarifas abrangentes já anunciadas sobre dezenas de países, exceto sobre a China. E uma série de medidas, Washington aumentou as tarifas de importações chinesas para 145%. Tá? A parte dos navios, eu não sei se muita gente ficou sabendo, porque cada navio chinês que encostar no porto americano para descarregar ali, vai ter que pagar 1 milhão. 1 milhão só por encostar no porto americano, os navios chineses. Então já dá que o negócio está pegando? O negócio está pegando. Tá. Eu estou lendo, tentando resumir aqui, correndo, para poder dar tempo de ver se consigo encaixar toda essa matéria. Os Estados Unidos abusaram das tarifas sobre todos os parceiros comerciais sob a bandeira chamada equivalência, e ao mesmo tempo forçaram todos os países a iniciar chamadas de negociações de tarifas recíprocas com eles. A China está determinada e é capaz de proteger seus próprios direitos e interesses e está disposta a fortalecer a solidariedade com todas as partes, disse o Ministério. Não é bem assim, tá? Porque a China, quando ela quer, ela coloca um monte de barreira não tarifária também. Ela é muito sem vergonha. Tá? Como eu já venho falando aqui no canal, há muitos vídeos, que a China pratica também essa safadeza de barreira não tarifária, quando ela quer, muito conveniente, já há muitos anos. O fato é que ninguém quer escolher um lado, disse Bo, né, sócio da consultoria política Pleno, sediada na China. Se os países têm alta dependência da China em termos de investimento em infraestrutura industrial, conhecimentos tecnológicos e consumo, não acredito que eles atenderão às demandas dos americanos. Muitos países do Sudeste Asiático pertencem a essa categoria. Sim, Camboja. Camboja praticamente assim, deita no colo da China, nesse ponto.
Mantendo, em compensação, a Filipina já é mais pro lado americano. Então você vê que pro lado daqui da Ásia é muito polarizado também, tá? Então se tiver um quebra-pau, que vai dar um quebra-pau assim bem, bem estruturado pro lado de cá. Vamos ver aqui, papapá. O ASEAN, que é o maior parceiro comercial da China, com valor comercial total atingindo 234 bilhões de dólares no primeiro semestre de 2025. O comércio entre a ASEAN e os Estados Unidos totalizaram 476,8 bilhões de dólares em 2024, de acordo com os dados dos Estados Unidos, tornando Washington o quarto maior parceiro comercial do bloco. Não há vencedores nas guerras comerciais e tarifárias, disse Xi em um artigo publicado na mídia vietnamita, sem citar os Estados Unidos. Então você vê que mostrou aqui, falando um pouco do ASEAN, tá? Falou muito pouquinho, acho que eles deveriam ter dado uma ênfase bem maior, porque esse bloco do ASEAN é enorme. Tá? Mas já dá para você ter uma ideia que, dependendo do que os Estados Unidos fizer, vai começar a dividir praticamente a parte do mundo. Só que os Estados Unidos, como eu repito, ele vai precisar de ter economias para poder escoar seu produto. E a China praticamente já tomou todas essas economias. E nisso, o que vai acontecer? Se os Estados Unidos não tiver clientes para vender, ele vai, por mais que ele tenha a parte industrial já reforçada, vai quebrar de novo. Tá? Vai dar aquele problema ali. Como já vários historiadores vêm falando, igual a ideia da Grande Depressão que teve. Então, dependendo, pode ser que os Estados Unidos esteja correndo para isso, pode ser que sim. Mas, de qualquer maneira, tem que se tomar cuidado pra caramba. E o Japão vai ser afetado? Vai. E é isso que eu estou trazendo para você, já para você ficar ciente da situação. Tá? Por isso que eu venho alertando. Se não precisar de trocar de emprego, não troque. Se você tiver vindo do Brasil para cá, financiado, tenha ciência que dependendo do seu financiamento não vai, né, te dar garantias de emprego. Pode ser que a coisa fique cada vez pior. Tá? Então tem que se tomar cuidado pra caramba daqui para frente. E para você que é investidor, dê o foco um pouco a mais na parte geopolítica, que você vai conseguir identificar muita coisa bacana, tá? Para você investimento. Mas faça investimento de escadinha, pelo amor de Deus, porque como o mercado está oscilante demais, pode ser que você acaba perdendo grandes oportunidades por falta de dinheiro para aplicar. Então faça muito, como é que se fala assim, devagar, tá? Não tenha pressa. Porque com essa guerra cambial rolando aqui ainda, guerra tarifária, muita oportunidade boa vai aparecer. Tá? E ela vai mudar muito ao longo dos tempos. Mas é aquela velha história. Quem aproveitar vai disparar. Porque uma hora essa guerra tarifária ela vai estabilizar. Na hora que ela estabilizar, é a hora que vai todo mundo subir de uma vez. Puf! Só que nisso, antes de subir, quem comprou na baixa, aproveitou as baixas, na hora que chegar lá em cima, vai lucrar muito. E é isso que muita gente ainda não identificou isso. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado, sim, mas tem muita oportunidade também. Como eu venho falando, existe muitos vencedores no meio dessa guerra. Nem todo mundo é perdedor. Eu quero que você seja um dos vencedores. Por isso que eu venho te dando essas dicas também. Tá certo? E eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para receber as notificações de vídeo aqui do canal. E mais do